Graça e paz abençoado. Graça e paz, igreja, amém? Abençoado, abençoada de Deus. É uma alegria imensa estar aqui novamente. O Espírito Santo me incumbiu de trazer hoje a ministração. Mas antes vamos orar, vamos dar graças a Deus. Paulo disse, está escrito, em tudo damos graças. Então, vamos dar graças a Deus nesta hora. Amém, igreja? Vamos dar graça? Fiquem de pé. Feche os olhos. Querido Deus, amado Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Senhor, em tudo te damos graça, Senhor. Te damos graça, Senhor, por esse dia que fez o Senhor. Te damos graça, Senhor, pela Tua ministração através dos Teus anjos, Senhor. Como está escrito, o Senhor dá ordem aos Teus anjos, Senhor, para guardar, para livrar. Por isso eu te dou graça, Senhor. Graça, Senhor, por essa noite, por essa ministração que será feita, Senhor. Ministração essa, Senhor, que o Senhor pôs em meu coração. Senhor, eu oro para que o Senhor dê, Senhor, ao teu povo espírito de sabedoria, de revelação, Senhor. Porque eu precisarei hoje de Ti, Espírito Santo, para trazer essa ministração e para que teu povo recebam o entendimento da Tua palavra. É o que eu peço e rogo e oro em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, igreja? Graça e paz abençoado. Você que está no YouTube, no Facebook, qualquer mídia social, graça e paz. Glória a Deus pela sua vida. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2025. Abençoado, abençoada de Deus, falta 46 dias para o mover. Dia 22 e 23 de março, o mover do Espírito Santo. Está escrito lá em Atos que a igreja estava reunida orando no lugar e houve um mover. Aqui nós estaremos reunidos dia 22 e 23 e haverá um mover. A igreja vai estar cheia, está vindo abençoados de todos os lugares do Brasil. E aqui vai ficar pequeno, abençoado, porque a glória do Senhor vai se manifestar neste lugar, amém? Você não fique de fora desse mover, dia 22 e 23 de março, 46 dias para o mover. Vem participar desse mover e a sua vida será transformada, porque o mover continua. Amém, abençoado? Glória a Deus, igreja, glória a Deus. Hoje eu vou trazer uma ministração muito forte, uma ministração que, para mim, foi uma das maiores revelações em graça. Porque quando eu estava no sistema, nunca que eu iria entender o que vai ser ministrado hoje. Nunca. Nunca. Porque o sistema religioso, ele ou não entende, ou se faz de desentendido, mas ninguém prega, ninguém fala o que vai ser ministrado, o que vai ser pregado essa noite. O título já está aí. Nova aliança, não seja mais enganado. Por quê? Porque hoje eu vou ler textos e vai ficar provado por A mais B que o sistema religioso, que as igrejas do sistema religioso, que as igrejas da lei estão equivocadas. Hoje, através dessa ministração, vai ficar claro que a teologia tradicional está equivocada. E tudo isso por causa de uma página. Uma página e um texto. E vai ficar caracterizado o erro da tradição. Amém, igreja? E hoje o Espírito Santo vai trazer esse entendimento para vocês. Abençoado, abençoado Deus. Para você que está me assistindo aí. Hoje é dia 5, eu estou fazendo questão de frisar. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2025. Eu não sei onde você está, eu não sei o que você está fazendo. Mas se você pôs nesse canal, o Senhor te trouxe até aqui. Para que você não seja mais enganado. Para que você receba o perfeito entendimento da nova aliança. Do novo pacto. Amém? Amém, igreja? Então vamos lá, vamos começar com Hebreus 8. Bíblia. Aqui, ó. Bíblia. Papel e caneta. Bíblia, papel e caneta. Anota os textos.
Hoje eu vou passar alguns textos, anota o texto, abençoado. Anota o texto, marca direitinho, depois você confere na sua Bíblia. Aqui, o Ministério Graça e Apostolado é um ministério sério, para pessoas sérias, para pessoas que levam a palavra de Deus a sério. Então, Bíblia, papel e caneta, porque hoje virá uma revelação tremenda, abençoado. Hoje, o Espírito Santo vai te fazer entender algo tremendo, algo que ele me fez entender, que já fez os abençoados que aqui estão em graça, entender há muito tempo. Mas, de repente, você está aí e ainda não entende isso. E o Espírito Santo, eu creio pela fé, que ele vai te revelar nessa noite. Amém? Eu creio pela fé. Então, vamos lá, vamos começar a ministração, porque o tempo corre. As horas não param. Vamos lá. Hebreus, capítulo 8. Bíblia, papel e caneta. Hebreus, capítulo 8. Qual o título? O Novo Testamento. Não seja mais enganado. Enganado por quem? Enganado por um sistema mentiroso. Enganado pelas igrejas da lei. Enganado por um sistema que está aí, uma teologia que está aí há mais de 1.500 anos e está enganando o povo. Então, Bíblia, papel e caneta, para que você não seja mais enganado. Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8, versículo 13. Hebreus, capítulo 8, versículo 13. Bíblia, papel e caneta. Graças a Deus, abençoado. Hebreus, capítulo 8, versículo 13. Está escrito assim: dizendo nova aliança. Dizendo nova aliança. Circula aí, abençoado. Dizendo. Quem está dizendo? Aqui está falando de Jesus. De Jesus. Dizendo, Paulo escreveu o livro de Hebreus. E Paulo está falando aqui de Jesus. Dizendo nova aliança. Para aqui. Quando que ele disse nova aliança? Dizendo nova aliança. Quando? Abra sua Bíblia em João. Quando que Jesus disse nova aliança? Dizendo nova aliança. João, capítulo 19, versículo 30. Por isso que eu falo, Bíblia, papel e caneta, para você anotar os versículos. E o Espírito Santo vai te dar o perfeito entendimento. João 19, 30. João, capítulo 19, versículo 30. A gente está começando aqui por Hebreus 8, 13. Está escrito, dizendo nova aliança. A pergunta é, quando? João 19, 30. Olha só. Jesus, quando ele estava na cruz, ele disse, quando Jesus recebeu o vinagre, disse, está consumado. Está consumado. O que está consumado? A nova aliança. Está consumado. Disse Jesus, está consumado. O que está consumado? Hebreus 8:13. Dizendo nova aliança. Está consumado. Dizendo nova aliança. Compara os dois textos. João 19:30. Está consumado. O que está consumado? Hebreus 8. Aqui, ó. Junta os dois textos. Hebreus 8:13. Dizendo nova aliança. Está consumado. O que está consumado? A nova aliança. Continuando. Dizendo nova aliança. Ele tornou antiquada a primeira. Aqui já entendemos que há duas alianças. Há dois testamentos. O Antigo Testamento era a lei de Moisés. O Novo Testamento vem através de Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, o Antigo Testamento era a lei de Moisés. O Novo Testamento é a graça de Deus em Cristo. Então, ele tornou antiquada a primeira aliança. A primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido
perto está de desaparecer. Aqui Paulo, ele escreveu a carta de Hebreus para o povo hebreu. Por isso Hebreus, para o povo hebreu que estava saindo da lei e indo para a graça. Estava saindo de uma antiga aliança e indo para a nova aliança. Então Paulo, aqui ele vai falar muito da diferença da nova aliança, da antiga aliança para a nova aliança. Mas a pergunta que é o quê? Qual é a pergunta que é? E eu vou fazer para você, abençoado. Aonde que começa a nova aliança? Porque aqui está escrito, Jesus, ele tornou a primeira aliança antiquada. E acabou. Romanos 10, 4, está escrito, o fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo. E a lei era a antiga aliança. Acabou, finalizou. A pergunta que fica, aonde que começa a nova aliança? E alguém vai responder, essa tá fácil. A nova aliança começa entre Malaquias e Mateus. Tem até uma página lá, escrito Nova Aliança. Errado. Está errado, abençoado. Está errado. A nova aliança não começa em Mateus. Olha só. Malaquias. Abre lá no livro de Malaquias. Olha só, Malaquias. Veja lá, Malaquias. Malaquias escreveu 4 capítulos. Malaquias 1, Malaquias 2, Malaquias 3, Malaquias 4. E aqui acabou o livro de Malaquias. O que fizeram? Colocaram uma página escrito Nova Aliança, Novo Testamento. Só que essa página está errada. Essa página foi um erro. E hoje eu vou ler um texto e vai ficar claro que a própria Bíblia, não sou eu que digo isso, não é o MGA, não é o apóstolo Marcos Gomes, não é. É a própria Bíblia que vai dizer que essa página está errada. Deixando claro que a teologia tradicional, ela está equivocada, está falida. Porque nem ao menos uma página eles têm a capacidade de corrigir, que essa página está errado. Amém, igreja? E eu vou ler um texto hoje e vai ficar claro que essa página está errada. Amém? Mas vamos lá, continuando. Você viu Malaquias 1, Malaquias 2, Malaquias 3 e Malaquias 4. E diz o quê? A página de quê? Novo Testamento. Só que não é o Novo Testamento. Não é o Novo Pacto. Não é Nova Aliança. E vamos ao texto principal da noite. Hebreus. Abre aí sua Bíblia. Olha só. Hebreus, capítulo 9. Esse versículo aqui vai te deixar claro, abençoado. Vai deixar claríssimo, claríssimo, claríssimo. Como um dia foi revelado a mim, vai ser revelado a você, pelo Espírito Santo. O que vai ser revelado? O que vai ser revelado? Que Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. Vou repetir. Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. E hoje eu vou ler um texto agora e vai ficar claro isso para o povo de Deus. Vai ficar claro isso para a igreja. Igreja santa, imaculada, sem ruga, irrepreensível. Vai ficar claríssimo, como a água, que Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. É livro histórico. Hebreus, capítulo 9. Abra sua Bíblia. Hebreus, capítulo 9. Olha só. Hebreus 9. Olha só o mistério
que vai ser revelado só um texto, e vai ficar caracterizado, vai ficar provado que aquela página dizendo nova aliança está errada. Vamos lá. Hebreus 9. Vamos começar a partir do capítulo 15. Hebreus 9, capítulo 5. Bíblia, papel, caneta. Anota, pessoal. Anota os textos. Amém? Anota os textos para você depois conferir. Hebreus 9, 14. Olha só. 14 não, 15, desculpa. Por isso, ele. Circula aí o ele. Aqui se refere a Jesus. Ele. Circula aí, ele. É muito importante que você circule aqui, ó, ele. E se você conseguir do lado aqui, ó, coloca Jesus. Jesus. Porque o ele aqui deveria estar em letra maiúscula. O ele deveria estar em letra maiúscula, porque se refere a Deus, Jesus Cristo. Circula aí. Por isso, ele é mediador. Mediador quer dizer aquele que está entre. Já foi ensinado aqui. Mediador é o que está entre. Ele é mediador de uma nova aliança. Amém? Ele é mediador de uma nova aliança. Para que, intervindo a morte, para a remissão, olha só, presta atenção aqui, olhos atentos nesse versículo, que aqui vai, olha abençoado, olha que tremendo. Ele é mediador de uma nova aliança, para que intervindo a morte, Jesus não viveu? Jesus não morreu? Então, para que intervindo a morte, o que tem a morte? Olha o propósito da morte de Cristo, para a remissão dos pecados. Olha só, para a remissão, e continua. Para a remissão dos pecados que havia, circula o havia. Que havia. Perceba que o verbo está no passado. Que havia. E tem que estar no passado. Porque Jesus ele já tinha morrido. Jesus já tinha ressuscitado. Então, que havia aonde? No Antigo Testamento. No Antigo Pacto. Mas Jesus, ele não só perdoou os teus pecados, mas Jesus na cruz, ele remiu os seus pecados. Alguém pode dizer Abba Pai? Glória a Deus. Quer dizer, ele não só perdoou, porque na lei se perdoava os pecados. Na lei tinha os sacerdotes, e os sacerdotes eles faziam rituais. Tinha o sumo sacerdote, aí eles matavam o animal. Então se fazia rituais, para que através desses rituais, tanto o sumo sacerdote tivesse seus pecados perdoados, quanto o povo. Isso na lei. Isso para o povo judeu. Mas Jesus, o sangue de Jesus, ele não só te perdoou todos os pecados, mas o sangue de Jesus remiu todos os seus pecados. Alguém pode dizer glória a Deus e dar uma salva de palmas para esse Jesus? Por isso que está havia. E aí fica claro, olha aqui mais uma mentira do sistema, fica claríssimo. Qual mentira? Dizer que Maria intercede por alguém. Isso é uma mentira. Maria não intercede por ninguém, assim como Paulo não intercede por ninguém, Pedro não intercede por ninguém, João não intercede por ninguém. O único intercessor, segundo Hebreus 9, 15, é Jesus. Jesus foi um intercessor. Quando ele morreu e derramou seu sangue, ele estabeleceu uma nova aliança para a glória de Deus. Amém? E alguém pode se perguntar, mas se eu quiser viver da antiga aliança? Tanto é que tem muitas igrejas que vivem. Tem igrejas que guardam o sábado,
Mas tem um texto aqui que eu vou ler, olha só, abra sua Bíblia em Gálatas 3. E se eu quiser viver da lei? Se eu quiser viver dos rudimentos da lei? Primeiro, os rudimentos da lei são rudimentos mortos, são rudimentos que diante de Deus já não servem para mais nada. Diz Hebreus 6. Já não serve para mais nada. Diz Hebreus capítulo 6. São rudimentos mortos, são rudimentos que para Deus não tem mais eficácia alguma. Mas se alguém quer viver das obras da lei, ou seja, quer cumprir, quer fazer para ser, quando já é em Cristo, olha só o que diz Gálatas. Gálatas 3, abra sua Bíblia, Gálatas 3, olha só, capítulo 10. Gálatas 3:10. Abençoados, abençoadas de Deus, você já está debaixo de uma nova aliança. Você já está debaixo. Segundo Romanos, capítulo 6, versículo 14, está escrito: a lei, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então não faz mais nenhum sentido hoje as pessoas estarem fazendo algo para ser, quando Cristo já fez por você na cruz, abençoado. Mas vamos lá, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Olha só o que está escrito. Não sou eu que estou dizendo, está escrito. Paulo, o apóstolo dos gentios, deixou escrito. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles que são das obras da lei, que guarda o sábado, que faz jejum, que sobe monte, que se batiza, que pratica a Páscoa, que erroneamente o sistema chama de Santa Ceia. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Por quê? Olha só, todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Por quê? Abençoada de Deus, a lei de Moisés, ela foi dada para o povo judeu, para o povo hebreu. Nós, gentios, não temos nada a ver com a lei de Moisés. Mas a lei de Moisés, ela não é aquilo que mostram por aí, 10 mandamentos. Tem gente que pensa que a lei de Moisés é 10 mandamentos. Não, abençoado. A lei de Moisés, ela consistia em mais de 600 ordenanças e mandamentos. Mais de 600. Ora, abençoado. Por isso que está debaixo de maldição. Porque se você cumprir uma só, não adianta, abençoado. Se você cumprir 2, não adianta. 3, não adianta. São mais de 600 ordenanças e mandamentos. Por isso que hoje na nova aliança não faz sentido. Não faz sentido, porque Cristo ele já vem para cumprir a lei no nosso lugar. Está escrito, Mateus capítulo 5:17. Jesus disse: não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Não, mas eu vim cumprir. Jesus de Nazaré, ele veio cumprir a lei no nosso lugar, porque havia mais de 600 ordenanças, abençoado. Oh, abençoado. Ele veio jejuar no nosso lugar. Ele veio subir no monte no nosso lugar. Ele veio se batizar no nosso lugar. E foi para a cruz no nosso lugar. Quem diz amém? Glória a Deus. Porque se a gente tivesse que cumprir mais de 600 ordenanças e mandamentos, a gente estava perdido. Porque se nem os judeus que viveram anos e anos e anos lendo a lei de Moisés conseguia cumprir, quanto mais nós que somos gentios. Mas graças a Deus, diga graças a Deus pela cruz de Cristo. Diga graças a Deus pelo sangue derramado na cruz de Cristo. Graças a Deus, uma salva de palmas para Jesus. Então, abençoado, é mais inteligente você viver da nova aliança. Mas essa é a pergunta.
Aonde começa a nova aliança? Em Mateus? Não. Marcos? Não. Lucas? Não. João? Não. Por que não? Vamos voltar lá. Vamos continuar. Você vai entender o porquê. Porque aqui no MGA, pessoal, a gente não fica só, é isso e pronto, vira as coisas. Não, a gente deixa as coisas bem explicadinhas. Bem explicadinhas. Amém? Para que te seja revelado, como a mim foi, como aos abençoados que aqui estão, foi revelado. Para que te seja revelado também. Então vamos lá, voltando lá. Hebreus 9, olha só. Capítulo 15. Por isso ele, Jesus, é o mediador de uma nova aliança, para que intervindo a morte para a remissão dos pecados. Quer dizer, não só perdão, mas remissão dos pecados. Havia pecados que havia sob a primeira aliança. Sob a primeira aliança. Para que os chamados recebam a herança eterna. Aqui está os chamados que receberam a herança eterna. Amém? Amém, abençoados? Você que está no YouTube, no Facebook, dá um amém, dá um glória a Deus, porque você recebeu a promessa da herança. Por isso que Paulo disse lá em Romanos 8, que nós somos herdeiros, porque nós recebemos a promessa. Só que aí fora tem herdeiros que não recebeu porque não entendeu a nova aliança. Por quê? Porque mistura. Mistura porque não entende. Mas o Paulo disse, Romanos 10, Paulo disse, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então hoje à noite você está ouvindo a palavra de Deus, e vai te ser revelado, e você vai passar a entender, e vai reinar em vida para a glória de Deus. Amém, igreja? Então vamos continuar. Glória a Deus. Está lá. Que havia pecados que havia sob a primeira aliança, para que os chamados recebam a promessa da herança eterna. Quer dizer que na nova aliança nós recebemos a promessa da herança eterna. E ainda tem uns aí que diz que a salvação não é eterna. Que a qualquer momento o crente pode perder a salvação. Outra mentira do sistema. Por quê? Porque a salvação não dependeu de mim, não dependeu de você. A salvação não dependeu do nosso suor, do suor do nosso rosto. A salvação dependeu única e exclusivamente de Cristo, na cruz, quando Ele derramou o seu sangue. Amém, igreja? Então nós não tivemos participação alguma. E a nova aliança deixa isso claro. Por isso que você tem que entender o Novo Testamento, a nova aliança. Porque ela deixa claro que nós não tivemos participação alguma. Continuando. Recebam a promessa da herança eterna. E aqui no 16 vai começar o entendimento. Vai começar a te dar o entendimento do porquê que aquela página, aqui eu já tirei, eu já rasguei a minha. Eu creio que os crentes que estão aqui também já rasgou. Aquela página que estava no Novo Testamento, eu rasguei. Alguém pode estar falando, mas você é louco, você rasgou a Bíblia. Não, abençoado, ali não é a Bíblia. Ali as empresas que fazem a impressão da Bíblia, eles colocaram aquela página. Mas ali não é a Bíblia. Porque a Bíblia, a Bíblia, ela não entra em contradição. Então, aquela página, as empresas que imprimem a Bíblia, colocaram aquela página. Não sei por ordem de quem, porque está errada. E você vai entender isso. Nos próximos 2 textos, vai te ficar claro que aquela página está errada ali. Rasga ela da sua Bíblia. Por quê? Porque senão você vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João achando que é Novo Testamento. E não é. E achando que é Novo Testamento, você não vai entender por quê. Porque vai entrar em confusão, vai entrar em conflito. Porque a antiga aliança diz uma coisa, a nova aliança diz outra.
Então, se você continuar lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, achando que é nova aliança, vai dar confusão na sua mente. Porque a nova aliança vem através de Paulo e das suas 14 cartas. Porque Atos, embora Atos, a nova aliança, ela já estivesse em vigor, Atos, ali, acabei de falar onde começa a nova aliança, em Atos. Mas embora Atos, a nova aliança já estivesse em vigor, ninguém sabia. Sabia do quê? Da herança. Porque a herança ainda não tinha sido dita. Foi dita quando foi revelada a Paulo. Paulo diz isso lá em 2 Coríntios 12. Ele disse que foi arrebatado ao terceiro céu e ficou face a face com Jesus Cristo, o ressuscitado. Não foi com Jesus de Nazaré. Paulo não conheceu Jesus de Nazaré. Paulo esteve face a face com Jesus Cristo, o ressuscitado, o próprio Deus. E lá, Deus, Jesus Cristo, o ressuscitado, revelou a ele a nova aliança. Falou, Paulo, agora vocês estão numa nova aliança. E nessa nova aliança, o meu justo vai viver por fé. Fé no quê, Paulo? Fé, Paulo pergunta, né? Fé no quê, Senhor? Fé no que eu fiz por eles. O meu justo viverá por fé. Fé no quê? Fé no que Cristo fez por eles. Você não precisa, olha o que eu vou te falar, você não precisa fazer corrente, você não precisa fazer campanha para ser abençoado. Porque em Cristo Jesus, Efésios 1:3, você já está abençoado com toda essa sorte de bênçãos. Alguém pode dizer, Abba, Pai? Glória a Deus. Você já está abençoado. Essa é a nova aliança. Aí Jesus lá no terceiro céu falou, Paulo, vai lá e fala para a minha igreja que eles não precisam mais se batizar em águas, porque era simbologia, era simbolismo. Mateus 3, João Batista, ele chegou batizando os judeus, mas agora não precisa. Olha só, abre em Hebreus 10. Olha só, para que te fique mais claro. Hebreus 10. Olha só, Hebreus capítulo 10. Se você entender que Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos, livros da lei, que ainda eles estavam debaixo do Antigo Testamento, então Hebreus 10, olha só o que diz Hebreus 10. A lei, ou seja, a antiga aliança, o antigo pacto, o Antigo Testamento, a lei, tendo sombra dos bens futuros. A lei, ela era sombra. Coloca aí, circula aí, sombra. E coloca do lado, simbologia. Que sombra aqui quer dizer simbologia. Ou seja, na lei se simbolizava. Simbolizava o quê? O batismo em águas. João Batista veio batizando os judeus no Rio Jordão. Não tinha nada a ver com nós gentios. Mas João Batista veio batizando os judeus. Era uma simbologia do que Cristo iria fazer na cruz. E ele fez. Alguém está entendendo? Levanta a mão aí quem está entendendo. Glória a Deus. Então, era uma simbologia. Mas Jesus, na cruz, consumou. Por isso ele disse, está consumado. E Paulo, no terceiro céu, face a face com Jesus, Jesus revelou para ele a nova aliança. Revelou para ele, olha Paulo, vai lá, fala para a minha igreja, que não precisa mais batizar em águas. E Paulo, por que, Senhor? Porque eles já são batizados por mim, na cruz, quando derramou sangue. Isso é Romanos, capítulo 6, versículo 3. Não sabeis vós que fostes, verbo no passado, batizados em Cristo, batizado na sua morte? Você já foi batizado, abençoado. A lei que vivia de simbologias, a graça vive de realidade, e a realidade é Cristo. Alguém pode dizer amém? Abba, Pai? A realidade é Cristo, não é mais simbologias. A realidade é Cristo. Você já foi batizado em Cristo. E Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 5, um só Deus, uma só fé e um só batismo. Amém, igreja? Glória a Deus. Abba, Pai. Você já foi batizado em Cristo.
Batismo em águas é rudimento da lei. Ficou para trás. Você está numa nova aliança. E vale lembrar, abençoado, pensa aí. Quantos anos você tem? Pensou? Eu nasci em 1982. O que significa que quando eu nasci, eu já nasci debaixo de uma nova aliança. O que significa isso? Que quando eu nasci, eu já nasci salvo pela graça. Quando eu já nasci batizado em Cristo. Quando eu já nasci reconciliado com Deus em Cristo. Quando eu já nasci perfeito e aperfeiçoado no Espírito, no homem interior, em Cristo Jesus. Uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. E você também, abençoado. A igreja também. Você já nasceu numa nova aliança. Aí, por isso que você precisa entender. Por isso que você precisa entender que aquela página está errada, pessoal. Ali não é nova aliança. Porque ali, Jesus, ele... Vamos lá. A lei tendo sombras, vou terminar o capítulo 10. A lei tendo sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Olha só, não pode nunca, olha que palavra forte, não pode nunca. O que não pode nunca? Pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece de ano em ano, aperfeiçoar o que se chegam ao culto. Ou seja, quando você vai numa igreja e chega lá, você se batiza, nunca vai te aperfeiçoar, abençoado. Por quê? Porque você já está aperfeiçoado em Cristo, é obra morta. Tem irmãos aqui que se batizou 17 vezes em águas, abençoado. Por quê? Porque é obra morta. Nunca vai trazer o entendimento. Olha só. Nunca pode aperfeiçoar os que chegam ao culto. De outra sorte, não teria deixado de ser oferecidos? Paulo está perguntando. Pois tendo sido uma vez purificados, olha só o que Paulo vai falar. Pois tendo uma vez purificados, os que prestam culto, nunca mais teriam consciência do pecado. O que significa? Se realmente a Santa Ceia, que não é ceia, não existe alimento santo. A Santa Ceia, se realmente te desse uma comunhão com Deus, seria uma só vez e nunca mais. Mas você vê crente de 30 anos, de 40 anos, tomando Santa Ceia, e se você perguntar para ela, abençoado, você se acha um pecador? Ela vai dizer que é pecador. Ela vai afirmar com convicção, eu sou um pecador. Por quê? Porque obras mortas não aperfeiçoa. O único que aperfeiçoa é Cristo, a sua nova aliança. É o único que aperfeiçoa aqui na nossa mente. Amém, igreja? Porque obras mortas não aperfeiçoa ninguém. Batismo não salva ninguém. Batismo em água não salva ninguém. Por quê? Porque Efésios 2:8. Você é salvo pela graça. Santa Ceia não aperfeiçoa ninguém. Hebreus 10, você já está aperfeiçoado. Hebreus 14, com uma só oferta, ele te aperfeiçoou para sempre. Então, abençoado, obras mortas não aperfeiçoa ninguém. Vamos voltar lá. Olha só, Hebreus, nosso texto principal. Com licença, pessoal. Está em Hebreus 9, capítulo 16. Aqui vai ficar forte, hein? Aqui, abençoado, o Espírito Santo vai te revelar. Eu creio que é uma das maiores. Tem muitas revelações, mas essa aqui, olha só o que está escrito. Hebreus 9, 16. Onde há testamento,
Necessário é, olha só, presta atenção. Bíblia, papel e caneta, olha aí na sua Bíblia. Está escrito: onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. E aqui está falando de Cristo. Vou repetir. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Abre sua Bíblia em Mateus. Abre sua Bíblia em Mateus. Abre sua Bíblia, Mateus 1. Olha só, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Abre lá, Mateus capítulo 1, versículo 18. Mateus 1, 18. Está escrito: ora, a morte. É a morte, igreja, que está escrito? Não. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Então, Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Mateus 1, 18 diz claramente que o testador estava nascendo. Mateus 1, 18 diz claramente que o testador estava nascendo, não morrendo. Entendeu? Porque não é nova aliança, Mateus. Por quê? Porque o testador estava nascendo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Não a morte. Volta lá. Continua lá em Hebreus 9. Hebreus, capítulo 9. Volta lá. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Por quê? Paulo vai explicar. Porque um testamento, olha só, que fique claro na sua mente. Eu estou lendo até devagarzinho aqui, para que você entenda. Para que você entenda claramente o que eu estou querendo transmitir aqui pelo Espírito Santo. Olha só. Porque um testamento só é confirmado onde houver morte. Hebreus 9, 17. Porque um testamento só é confirmado onde houver morte. E olha, tem mais. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Quer entender melhor? Você tem um pai milionário. Você tem um pai muito rico, riquíssimo. E o seu pai, ele vai fazer um testamento. Eu, fulano de tal, deixo toda a minha fortuna, meus carros, minhas casas, para fulano de tal. A pessoa que está sendo colocada ali no testamento só vai receber quando o testador morrer. Por isso que Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento, porque o testador não morreu. O testador está vivo. Amém? E o testador é Jesus. E ele, Mateus, Marcos, Lucas e João, vai contar uma história. Veja lá, volta lá em Mateus. Volta lá em Mateus. Olha só. Volta lá em Mateus. Aqui a gente gosta das coisas minimamente explicadas. Para que não fique nenhuma dúvida. Seus mínimos detalhes, né? Volta lá em Mateus, olha só. Mateus 1. Volta lá. Aí, vamos lá, olha lá. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Aí, o que Mateus vai fazer? Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José,
antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O que Mateus está fazendo aqui? Contando uma história. Por isso que Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos. Por quê? Porque está contando a história de Jesus de Nazaré. Amém, abençoados? Não está trazendo uma doutrina para a igreja. Não está trazendo a nova aliança. Está trazendo a história de Jesus de Nazaré. Mas isso não quer dizer que você não tenha que ler, abençoado. Então eu vou jogar fora. Não, não sejamos radicais. Há palavras proféticas. A história, há palavras proféticas. Por exemplo, Mateus 4:4. Não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Palavra profética, que independe das alianças. Amém, igreja? Então, não sejamos radicais. Mas o que se refere à nova aliança, o novo pacto, o Novo Testamento, começa em Atos. Embora Atos seja um livro histórico. Por quê? Porque Atos está contando o início da igreja. Vamos lá, Atos 1. Olha só, Atos 1. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Olha só. Atos, capítulo 1. Abra sua Bíblia. Atos, capítulo 1. Glória a Deus. Atos, capítulo 1. Olha só. Atos 1. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo com muitas e incontáveis provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O que está vendo? O que está aparecendo aqui? Aqui está realmente começando a nova aliança. Olha só. Pula para o capítulo 9. Olha só. Depois que lhes disse isto, vendo eles, foi elevado às alturas em uma nuvem, e uma nuvem o recebeu, abrindo-o a seus olhos. Amém, igreja? Então aqui em Atos, aqui sim pode ser considerado Novo Testamento. Embora a igreja de Atos, a igreja primitiva, ela vivesse de rudimentos, de obras mortas, porque Paulo só foi entrar na história lá em Atos 9. Então, a igreja, embora estivesse debaixo da nova aliança, ainda não tinha esse entendimento. Amém? Ainda não tinha esse entendimento. Foi dado o entendimento a Paulo. Segundo Coríntios 12, Paulo foi elevado ao terceiro céu. Então, lá até Atos 9, embora eles já estivessem debaixo da nova aliança, eles ainda estavam vivendo de rudimentos. Pedro batizando, Filipe batizando. Está entendendo? Porque não tinha sido ainda revelada a Paulo a nova aliança. Mas a partir do momento que foi revelada a Paulo a nova aliança, então passou-se realmente a se viver na nova aliança. Embora já estivesse em vigor. Amém? Por quê? Porque não entendiam ainda. E hoje, infelizmente, por causa de uma página, nós temos que trazer essa ministração. Por causa de uma página colocada entre Malaquias e Mateus, nós temos que trazer essa ministração. Por quê? Porque traz confusão para a igreja. Porque a igreja, ao ler Mateus, Marcos, Lucas e João, pensa que está lendo o Novo Testamento. E quando não está, não é. Vamos voltar lá. Vamos continuar em Hebreus, já estou terminando.
Hebreus, capítulo 9. E eu oro em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito Santo te dê o perfeito entendimento, abençoado. Eu oro para que o Espírito Santo, assim como revelou a nós, revele a você também. Amém? Para que você tenha o perfeito entendimento da graça de Deus em Cristo. Para que você entenda que a nova aliança, o novo pacto, ela não é pelas obras, pelos nossos esforços. Ela é pela fé em Cristo. Fé no que Cristo fez na cruz. Aí você entendendo a nova aliança, entendendo o novo pacto, que nós já fomos remidos, nós já fomos reconciliados com Deus, aí você entende Romanos 8:1, que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o que é estar em Cristo Jesus? Nada mais é do que ter nascido após a morte e a ressurreição de Cristo. Isso é estar em Cristo Jesus. Mas o que o sistema inventou? O que o sistema disse? Não, para você estar em Cristo Jesus, primeiro você tem que aceitar a Jesus, depois se batizar, depois comer um pão, tomar um suco, aí então você estará em... Mentira! Estar em Cristo Jesus, está escrito lá em Romanos 5, nada mais é do que ter nascido depois da morte e ressurreição de Cristo. Por quê? Porque antes, por causa do pecado de Adão, ele cometeu o pecado, e o pecado se passou a todos os homens. Por isso que todos os homens eram pecadores na lei. Por isso que todos os homens eram pecadores na lei. Porque Adão pecou e o pecado passou para os homens. Os homens não fizeram nada para ser pecador. Vira a moeda. Em Cristo, os homens também não fizeram nada para ser reconciliado. Nada para ter o perdão e a remissão dos pecados. Porque isto Cristo fez na cruz. Amém, igreja? Glória a Deus. Uma salva de palmas para esse Jesus maravilhoso. Então, Hebreus 9. Vamos concluir. Hebreus 9. Olha só. 17. Porque um testamento só é confirmado onde houve a morte. Paulo está falando aqui houve, você vê que está no passado. Por quê? Porque ele está se referindo a Cristo. Onde houve a morte, ou seja, Cristo ele morreu. Então, na sua morte, aí o Novo Testamento passou a ter vigor. Onde houve a morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então, abençoado, essa página aí que está entre Malaquias e Mateus é um erro, está errado. Rasga ela da sua Bíblia, tira ela da sua Bíblia, porque o testador está nascendo, ele não está morrendo. O testador, ele está nascendo. Por isso que Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento, não é Nova Aliança. Novo Testamento começa a partir de Atos. Amém, igreja? Entendeu? Ficou claro? Abençoado, você que está aí no YouTube, no Facebook, ficou claro? Glória a Deus. Então, abençoado, eu oro para que seja revelada essa verdade, abençoado. Eu oro para que te fique claro. Fique claro na sua mente, para que você possa reinar em vida, para que você possa entender o que o Espírito Santo está querendo trazer nessa noite. E te dê o perfeito entendimento, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, abençoado, rasga essa página, tira essa página que está escrito Nova Aliança, que está entre Malaquias e Mateus. Aqui eu já rasguei a minha, ó. Ó aqui, ó. A minha já não está mais aqui. Olha só. Olha só. Rasga a sua também, abençoado, para que você não seja mais enganado. Olha aqui, ó. Já tirei, ó. Só tem essa aqui e essa aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Malaquias. É de Malaquias? Mateus.
Porque não é pecado, não, pessoal. Não é pecado rasgar a Bíblia, não, pessoal. Porque ali não é a Bíblia. Ali os homens colocou essa página. E traz confusão. Paulo, ele disse que eles enganam com vãs sutileza. Olha só, vãs sutileza. Isso é uma vã sutileza. Colocaram uma página ali, trazendo um falso entendimento. Que ali estava iniciando uma nova aliança. Quando não está iniciando a nova aliança. A nova aliança se iniciou a partir de Atos. Quando o testador morreu e ressuscitou. Amém? E ficou claríssimo nessa ministração. Eu creio pela fé que todos receberam entendimento. Amém, abençoados? Vamos ficar de pé, vamos dar graças a Deus por essa noite, dar graças a Deus por essa ministração. Que te foi revelado, creio pela fé. Feche os olhos, vamos dar graças a Deus. Querido Deus, em tudo damos graças, Senhor. Eu creio que o Senhor iluminou o entendimento das tuas ovelhas. Oh, Espírito Santo, porque está escrito que o Senhor mesmo é quem tira o véu. Só em Cristo o véu é tirado. Então eu creio pela fé que o véu foi tirado nessa noite. Espírito Santo, que o Senhor envie os teus anjos para ministrar em favor da tua igreja, em nome de Jesus. Amém, abençoados? Graça e paz, glória a Deus. Até domingo, pela fé, domingo, 18 horas, culto de louvor e adoração. MGA, Ministério Graça Apostolado, Avenida Oratório, 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Venha participar, venha louvar a Deus, venha entregar seu corpo como culto racional a Deus. Venha dar os seus lábios de louvor e adoração a Deus. Amém, abençoados? Graça e paz, glória a Deus e uma semana abençoada em nome de Jesus.